Fala pessoal, aqui é o Juvenal e essa semana o Bitcoin chegou num ponto muito importante, né? Talvez seja um dos pontos mais importantes aí nessa queda. Porque o mercado está com muito medo, tem ETF saindo, tem a Strategy começando a vender Bitcoin, tem dado forte nos Estados Unidos, com medo de juros altos por mais tempo, e tem muita gente falando aí que o Bitcoin ele pode cair mais, e ele pode mesmo. Essa possibilidade ela é real. Mas, ao mesmo tempo, o Bitcoin ele encostou aí numa região de longo prazo extremamente forte, extremamente relevante. E é aqui que muita gente vai acabar se confundindo, porque no curto prazo o mercado está feio, mas no longo prazo essa região ela começa a ficar muito interessante. Eu não estou dizendo que esse exatamente é o fundo, tá? Porque acertar o fundo é quase impossível. Mas o Bitcoin ele chegou aí numa zona onde, para mim, o risco-retorno ele começa a mudar. Então, o vídeo de hoje é para a gente entender por que o mercado está com tanto medo justamente aí numa região que pode acabar marcando fundo ou pelo menos aí pode ser uma região próxima dele. Antes da gente começar, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, porque aqui a gente acompanha o mercado aí sem torcida, sem pânico e sem narrativa fácil. Vamos direto para o gráfico, porque esse é o ponto mais importante aí da semana. No gráfico do Bitcoin diário, que é o que a gente sempre acompanha, a gente viu ali na semana passada, até cheguei a comentar que a gente estava fazendo um suporte perfeito aí na média de 100 dias. E se a gente perdesse esse suporte, a gente poderia ver aí uma acentuada aí na queda, e foi exatamente aí o que aconteceu. Tá? O mercado ele perdeu essa região, ele mergulhou até muito rápido, tá? Na região que a gente está agora. Só que o que começa a acontecer, a gente já começa a estar em região de extrema sobrevenda, já vem do RSI aí gritando aí, em níveis super baixos. Só que um ponto interessante aí, que chama bastante atenção, não é aqui no gráfico diário, sim no semanal. No semanal a gente consegue ver que a gente atingiu aí o suporte da média de 200 semanas. E esse suporte é realmente muito relevante, ele chega a marcar aí fundo do mercado. Claro que não é 100% preciso, o mercado ele pode ir abaixo disso, dependendo do que acontecer, se manter abaixo por um tempo. A gente vê aí que no ciclo passado a gente foi abaixo, a gente acabou se mantendo abaixo desse ponto por enquanto, por um tempo, né? Mas por enquanto a gente fez um suporte perfeito. Isso é bem interessante, tá? Mesmo o mercado perdendo, acabando indo abaixo, eu já considero isso aqui um ponto de longo prazo extremamente interessante. Já começa a mostrar uma sobrevenda muito grande do mercado. Então o mercado já está bem precificado aí de uma forma negativa. Então, assim, é um ponto bem relevante aí para se avaliar aí no médio e longo prazo. Esse ponto aí mostra que o gráfico está fraco, né? No curto prazo está pesado, a gente atingiu a média de 200, mas, como eu falei, isso é uma região que muda bastante aí a leitura de longo prazo, né? A gente até pode ir para baixo aí da média, eu acho que é possível, até chega a ser bem possível, não é uma chance pequena. Mas a gente tentar acertar fundo exato aí é uma ilusão, né? O que dá para fazer agora é olhar, a gente olhar essas regiões e ver essas regiões perto da média de 200 e avaliar que começa a ficar aí já um ponto bem interessante. Não porque o risco vai desaparecer, mas porque o preço já chegou num ponto onde o risco-retorno começa a mudar muito. E geralmente isso acontece aí quando o mercado está desconfortável, né? Quando está cheio de notícia ruim, quando está todo mundo com medo, e quando comprar parece muito difícil, parece algo errado, né? Só que esse medo, ele não veio aí do nada, né? Ele veio aí de uma soma de fatores que vem acontecendo aí nas últimas semanas, né? Como a Strategy, que ela acabou vendendo Bitcoin, foi uma venda irrisória, né? Mas o impacto psicológico disso é grande, porque a Strategy sempre foi vista aí como a empresa que compra Bitcoin, a empresa que acumula, a empresa que compra queda, que
nunca vai vender, só que quando ela vende, mesmo que seja só um pouquinho, o mercado começa a questionar, né? E começa a se perguntar aí, quando que eles vão vender mais? Em qual cenário que eles podem vender mais? E aí aparece muito medo no mercado, né? Porque o mercado, ele tem memória. Quando a Alemanha vendeu o Bitcoin, não sei quem lembra disso, o mercado ele não esperou aí toda a venda acontecer, né? O mercado ele se antecipou, ele precificou isso antes, teve uma pressão de venda enorme e agora parte do mercado vem fazendo uma comparação com a Strategy. Eu não estou dizendo que é a mesma coisa, tá? Eu não estou dizendo que a Strategy vai vender tudo, mas esse medo ele existe de vendas grandes começarem a acontecer. E quando o mercado está fraco, esse medo pesa bastante, né? O problema não é uma venda aí de 32 bitcoins, porque isso aí é irrisório. O problema é a dúvida que isso cria. Além disso, os ETFs também pioraram. Durante boa parte do ciclo, aí, os ETFs eles foram uma das principais fontes de demanda por Bitcoin, né? Então, quando o ETF compra, ele ajuda a segurar preço, mas agora aí a gente viu uma saída muito forte, né, nas últimas semanas. E quando o Bitcoin cai, com ao mesmo tempo saída de capital de ETF, passa a ter aquela sensação, né? Cadê o comprador institucional? Porque quem deveria estar comprando não está comprando. E isso pesa bastante aí no curto prazo, porque o Bitcoin ele tem que ter fluxo. Se o comprador ele sai, o preço ele sente muito. Então, outro ponto também que a gente está tendo agora é a questão do macro. O mercado ele queria um dado fraco aí de emprego, né? Ele queria ter espaço para o Fed cortar juros, para entrar mais liquidez no mercado. Só que o dado de emprego veio forte. E quando esse dado vem forte, o mercado ele entende que o Fed ele pode manter os juros altos por mais tempo, né? Até subir. E para cripto isso pesa muito, porque cripto precisa de liquidez, gosta de liquidez, gosta de dólar fraco, gosta de mercado acreditando aí em corte de juros. Então, olha a combinação aí de o Bitcoin caindo, né, com ETF saindo, Strategy criando dúvida no mercado e o macro pressionando agora. Então, com essa questão de juros altos por mais tempo. Então, não foi uma queda por um motivo só, não é uma queda simplesmente por um evento, né? Tem uma soma de medos aí, e quando vários desses medos eles aparecem juntos, cripto acaba sentindo bastante, né? Mas aqui entra aí a minha leitura, né? Que isso não significa que o ciclo acabou também, não significa que a queda acabou, significa que o mercado ele chegou em uma região agora que é decisiva, né? Que se a gente perder aí a média de 200 semanas com força, aí pode buscar em algum momento níveis mais baixos, mas se segurar, principalmente em fechamento semanal, essa região pode virar muito importante, né? Pode virar um fundo aí. Porque fundo normalmente ele não aparece quando está tudo confortável. Fundo aparece quando tem medo no mercado, quando tem notícia ruim, quando o mercado ele está aí desconfiado, né? E ninguém quer assumir risco de comprar. Por isso, eu estou vendo esse ponto agora com muita atenção, tá? Não com uma certeza, mas com uma assimetria. A venda da Strategy assusta, os ETFs estão pressionando também, né? O macro de longe não está ajudando, mas o Bitcoin bateu aí numa região histórica muito importante, né? E se ele conseguir fechar acima, isso pode ser um sinal bem relevante, tá? Não aí de uma alta imediata, mas de uma defesa, né? De um suporte aí para longo prazo. Então, para mim, pontos importantes para essa semana é a gente ver se o Bitcoin vai fechar acima e segurar a média de 200 semanas. Se os ETFs, né, vão dar uma aliviada, vão parar de piorar, e se a questão do medo em cima da Strategy vai diminuir. Então, se isso acontecer, essa queda, sim, ela pode virar aí uma região importante de longo prazo, mas também se a gente perder essa média com força e o fluxo ele continuar saindo, a gente ainda pode ter mais pressão no mercado. Então, não é certeza, né, mas é uma assimetria. O curto prazo ele está feio, mas aí no longo prazo, o preço de agora começa a ficar muito interessante. Se você gostou dessa análise,
deixa o like, se inscreve no canal e eu te espero aí no próximo vídeo.